Olá malta, tudo bem com vocês? Então hoje vim aqui no segundo vídeo do meu canal falar das provas mais relevantes e marcantes que eu fiz até hoje, todas elas de forma desafiante, seja pela inexperiência, seja pela distância, seja pela altimetria, todas elas me testaram fisicamente e psicologicamente, ok? Foram sempre desafios a que me propus, não para desafiar os meus limites, isto porque acredito que nós seres humanos só temos limites na nossa cabeça. Tudo o resto vem com trabalho e dedicação, mas sim para testar a minha resiliência, a minha vontade e a minha superação pessoal. Vou começar por vos falar da primeira prova que fiz, que foi o Sintra Trail Extreme, prova realizada na Serra de Sintra, e por ser a minha primeira prova de trail, tive direito a todos os erros de iniciante, como devem calcular. O principal foi não gerir o esforço e começar como se fosse uma prova de 5 km, quando na verdade tinha 31 km pela frente. E acreditem que naquela altura olhar para uma prova de 31 km é como hoje em dia olho, sei lá, para uma prova de 80, com muito respeito. Mas mesmo assim não evitei começar muito mais rápido do que o que devia, notoriamente falta de experiência, obviamente. Fiz a prova com um amigo meu, que também, para ele era a primeira prova de trail, e recordo-me de, logo na primeira subida inicial, a saída de São Pedro de Penaferrinho, ali à entrada de Sintra, passarmos por um conhecido meu, com muito mais experiência que nós, e ter comentado com esse meu amigo: é melhor abrandarmos, isto não é bom sinal que estamos a passar por ele. Como se costuma dizer, dito e feito, viemos a pagar tudo mais tarde. Esse meu conhecido acabou por passar por nós de forma tranquila e de sorriso nos lábios, obviamente. E logo me veio à cabeça as minhas palavras iniciais. Mais tarde eu também acabei por deixar esse meu amigo para trás, mas acabei por ter queimbras, muito caminhar, ainda me lesionei, e acabei por caminhar em zonas que hoje em dia facilmente são corríveis para mim. Ainda hoje, passado alguns anos, me recordo de um episódio caricato. A certa altura do percurso, alguém da organização da prova me diz: "Bem-vindo aos morangos." E eu, ingênuo e inexperiente, pensei: morangos? Não me recordo no último posto de abastecimento me terem dado morangos. Será que vai haver agora? E afinal era apenas a subida mais dura da prova que tem o nome de morangos. Pois, hoje dá para rir para as minhas figuras tristes. Eu já fiz esta prova 2 vezes. Aconselho, é uma prova bonita e no meu caso é aqui à porta de casa. Segunda prova, esta segunda foi o Dura Trail, são 32 km. Esta prova é realizada também aqui muito perto da minha casa, na Serra da Rábida. Foi a minha segunda prova de trail e, como era de prever, apesar de ter terminado, não terminei da melhor maneira possível. Comecei cheio de vontade, gastei as energias todas numa fase inicial e, como se costuma dizer, fui com muita sede ao pote. E aqui hoje já posso pensar outra vez: não aprendeste com Sintra? É um erro muito comum. Quem se inicia nas provas tem sempre a tendência de não ir ao seu ritmo, ir ao ritmo de alguém, movidos pelo entusiasmo, pela adrenalina. As provas é isto mesmo que nos proporciona. A prova em si, muito bonita, com uma vista brutal sobre o Rio Sado, sobre Troia. Aliás, gostei tanto de ali correr que até há bem pouco atrás era o meu local ideal para treinar. Apenas deixei porque grande parte dos percursos que conheço hoje em dia estão fechados porque são propriedade privada. Foi uma prova que comecei num ritmo muito acima do meu, como já disse. Vim pagar mais tarde, obviamente, mas valeu pela experiência e mais uma vez terminei. Conheci pessoas com quem ainda hoje guardo como amigas e me acompanham em provas. E esta é uma vertente do trail que não reconheço em provas de estrada. É a minha opinião. É a possibilidade de fazer amigos, porque o espírito de entreajuda é muito maior. Ninguém vai de fones nos ouvidos ou preocupados com o pace. Esta é mais uma das provas que recomendo e, como já disse, fica mesmo aqui à porta de casa. Trilho do Reis, 45 km, malta. Prova fantástica. Numa das provas mais conceituadas em Portugal. O ambiente é incrível. A organização 5 estrelas, de uma atenção impecável, uma prova muito bonita, trajeto duro, sem ser em exagero, que hoje em dia põe tudo quanto mais duro melhor, zonas técnicas corríveis, onde aqui sim consegui gerir o meu ritmo e foi uma prova de menos a mais. Recomendo por tudo o que esta prova representa, pelo local, pelas gentes e como tal o próprio nome indica, somos tratados como reis e rainhas. Abastecimentos fantásticos, trilhos muito bem marcados e bonitos e a Serra de São Mamede nunca desilude, malta. Bem como a hospitalidade alentejana, obviamente. Trilho dos Abutres, 55 km. Bem,
Esta é aquela prova que até hoje está com um sabor para mim agridoce. E porquê? A prova em si é feita em Miranda do Corvo, é lindíssima, passa por lugares de uma beleza impressionante. E se aqui me orgulhava de dizer que nunca tinha caído numa prova de trail, aqui foi a minha primeira, segunda, terceira e por aí fora. Na minha opinião, tem tanto de bonita como de perigosa, extremamente escorregadia, muitas das vezes em sítios que se tivéssemos o azar de escorregar íamos literalmente parar lá abaixo. Foi a primeira prova em que me senti em perigo e pensei várias vezes, aqui não me voltam a apanhar. É daqueles sentimentos a quente que depois por norma passa a frio, mas aqui não passou. O que passou foi os anos e a minha opinião não mudou. Fiz a prova com tanto receio que arranjei uma inflamação na banda iliotibial, por estar tão contraída a descer, e mesmo assim consegui fazer os últimos 3 km, sensivelmente, já dentro de Miranda do Corvo, abaixo de 5 minutos ao quilómetro, já com mais de 50 km nas pernas. Tenho muita pena de ter este sentimento pela prova, isto porque, além de lindíssima, uma prova mítica em Portugal, porque em 2019 decorreu ali o Campeonato do Mundo de Trail. Nesse ano não consegui inscrição porque esgotou, mas estive presente em 2020, semana antes de ficarmos todos em casa com o lockdown por causa do Covid. Okay? Em 2023, esta prova não vai acontecer por decisão da organização. O que espero sinceramente pela importância desta prova em Portugal é que seja apenas um ano de paragem, para ganhar ainda mais força para os anos que aí vêm, mas sinceramente não tenho um bom feeling. Deus queira que me engane. Depois, Pisão Extreme, 35 km, 3.600 de desnível positivo. Esta prova não é considerada trail running, é sky running, e a diferença tem basicamente a ver com o desnível tão acumulado nas distâncias a que se corre. É considerada das provas mais duras do continente europeu e eu sofri na pele isso mesmo. Já lá fui 2 vezes e no primeiro ano, se não entrei em hipotermia, andei muito perto. Impressionante a dureza, seja pelas condições do terreno, em que muitas vezes é mais que subir, é mesmo escalar, seja pelo temporal que se abateu em 2019, seja pela inexperiência neste tipo de condições, e aqui admito que muito do que se passou foi por erros meus na logística de me manter quente, foi muito, muito duro. Mas apesar de tudo fiquei muito surpreendido pelo tempo que consegui fazer na altura, em comparação com o tempo a que me tinha proposto, obviamente. Voltei lá em 2022 e o que melhorou? Talvez o tempo, que não estava tão mal, mas para compensar pela negativa, eu não estava tão preparado fisicamente como estava em 2019. Em termos de frio, fiz a minha gestão, conseguida com base nas experiências anteriores, mas em termos de tempos de prova foi horrível, um desgaste físico que não estava à espera. Foram mais 2 horas e meia que em 2019, o que é imenso. Que conclusões chegar? Que acabei, consegui o meu objetivo, que era treinar para a minha prova-alvo, e que tenho que trabalhar muito mais para estar apto para fazer o que me propus. A repetir? Possivelmente não, ainda mais nesta distância. Já a fiz 2 vezes e se um dia lá voltar será para os 65 km. E tenho que ponderar muito bem o meu grau de loucura. Volga Trail, 25 km, que prova tão bonita. É quase redundante porque digo isto de todas, mas talvez aqui até faça mais sentido porque foi uma verdadeira surpresa. Não estava mesmo à espera de passar por sítios tão bonitos numa prova relativamente recente. Não sabia muito da prova, nem da dureza ou não da mesma. A verdade é que, não sendo uma prova de extrema dureza, tinha algumas zonas técnicas que com a chuva que estava na altura se tornaram bastante desafiantes, e foi talvez o meu melhor resultado numa prova, ou pelo menos aquele em que dei por mim no último quilómetro a dar tudo para ganhar posições. Isto apesar de, como já ter dito antes, não ser o meu objetivo lutar por classificações. Todos os meus objetivos passam pela minha superação pessoal e nada mais. Mas vão conhecer a prova, ou pelo menos vão conhecer Severo do Voga e fiquem maravilhados com as cascatas que há por lá. Lausanne Trail. Bem, aqui já ouviram falar da expressão pernas de Lausanne? É isso mesmo. Eu já tinha ouvido falar, mas agora já posso falar com conhecimento de causa. Que empeno. Uma prova na Serra da Lausanne, que nunca desilude. Não é no mesmo local do Trilho dos Abutres, apesar da serra ser a mesma. Não a considero uma prova tão bonita como os Abutres, mas tem também o seu encanto. Passamos pelas aldeias do Xisto, que são fantásticas, vale a pena visitar. Lá está, não a considero tão bonita, mas
também não considero perigosa, longe disso. A última subida é num corta-fogo que parece que não tem fim, dura, é longa, bem dura. Logo a seguir temos um par de pernas que é a descida final, e ainda hoje tenho bem em mente que tenho que trabalhar mais as descidas do que as subidas. Isto leva-me a outra questão, que é a dificuldade de treinar subidas e descidas longas perto de Lisboa. Não existe. Que eu conheça, não existe. Desde a zona de Setúbal, Sintra, Monsanto, não existe. Subidas que durem aqui mais de 10, 15 minutos, eu não conheço. Olha, se conhecerem, deixem nos comentários que eu agradeço. O que complica bastante quando apanhamos provas depois com subidas contínuas de 40, 50 e às vezes mais tempo. 40, 50 minutos. Mas voltando à Lausanne, realçar a organização impecável, trilhos muito bonitos, bem marcados, e este ano em março lá estarei novamente. E quando voltamos onde fomos felizes, por norma é sempre muito bom sinal, obviamente. Mute, 60 km, bem, é a prova. Dificilmente consigo pôr isto em palavras, mas vou tentar. Definitivamente, como disse no vídeo da apresentação, esta é a prova. Sinceramente, custa-me pôr em palavras tudo o que sinto, mesmo. Tudo nela foi especial, até a inscrição. Quando me fui inscrever, sabia que ia ser difícil, porque esgotava em minutos. E assim fui. Tentei, passado 3, 4 minutos, já me estava a dar erro o site da inscrição. Assumi, não tinha conseguido. E saí do local onde estava a fazer a inscrição para dizer a quem me acompanha nesta minha jornada de vida que não tinha conseguido. E via-se na minha cara que estava abatido, porque era mesmo um objetivo meu. Volto ao computador para o desligar e, por descargo de consciência, fiz um refresh na página. Magia. Aconteceu, tudo funcionou. Consegui a minha inscrição e parecia um miúdo com um brinquedo dos sonhos de uma vida. Mais uma etapa que prova o quanto esta prova foi especial e que a vontade era tanta que de a fazer que teve o adiamento, no meu caso, 2 anos para o fazer. 1 ano, porque não houve prova. No segundo ano, porque a data em que se ia realizar era impossível para mim. Foi tudo nesta prova foi arrancado a ferros. Chegados à prova e à Madeira, tudo o que envolve o Mute para mim é mágico. A meta estava no Mexico, que foi onde fiquei hospedado na minha estadia na Madeira, também porque os autocarros para as partidas são dali que partem, portanto posso dizer que o Mexico é a base do Mute, e como tal é uma vila que se transforma neste fim de semana. Um dia antes da prova fui fazer um treino de 40 minutos, nos últimos 3 km da prova, e logo ali percebi que ia ser incrível. Chegou o dia da prova, acordar às 4h30 da manhã, porque a saída do autocarro era às 5. E aqui é a única lembrança má que tenho da prova. Viajar de autocarro de madrugada pelas estradas aos gessos da Madeira, sobe e desce, é horrível. Inclusive houve 2 paragens por causa de atletas que ficaram indispostos. Chegados à partida, que fica na Boa Ventura, a adrenalina estava, como devem calcular, ao rubro. Parecia miúdo. A prova em si começa numa subida no Lombo do Rezal, seguido à chegada ao Pico Ruivo e travessia para o Pico do Arieiro. Aliás, o desnível que a prova tinha, 90% estava feito aqui, mas eu ia tão fascinado com tudo o que via e vivia que as pernas nem sentiam nada. Fantástico. Vão lá. Posso dizer que ia anestesiado. Estava a ser mágico. O restante da prova era praticamente tudo a descer ou plano, até ao Porto da Cruz. A saída do Porto da Cruz é junto ao mar e pensas, ok, faltam cerca de 15 km, e nesta altura a anestesia que trazia da beleza que via, obviamente começou a passar. Começava a pagar a fatura dos quilómetros e esses últimos quilómetros já foram bem difíceis. Apesar de tudo o que via continuar a ser deslumbrante, porque corríamos numa levada que parece que foi esculpida à mão na montanha, com o mar aos nossos pés, os últimos 7, 8 km saímos dessa levada junto ao mar e entramos na montanha, até vermos em fundo o Mexico, a meta dos sonhos. E recordo uma pena que senti de um senhor de cerca de 65 anos, francês, que a menos de 2 km da meta, após uma distração, tropeçou, caiu com a cara no chão e desconfiou pelo sangue que vi na cara dele e a dificuldade com que ele estava, que a prova dele terminou mesmo ali, com a meta mesmo à vista. O que ia ser mesmo assim é uma frustração gigante. Nem quero pensar nisso. Não o consegui ajudar muito porque ele era, como disse, francês. Eu não falo francês, ele não fala português nem inglês.
e o máximo que lhe consegui transmitir foi que esperasse que ia chamar ajuda. E assim fiz. Chegado ao fim, alertei a organização que havia um atleta em mau estado e ia precisar de ajuda médica. A meta. Bem, cortar esta meta foi a realização de um sonho. O concretizar de uma prova pessoal de superação. E só para ter a ideia de quanto esta prova significou para mim, ficou marcada na minha pele. Aliás, está aqui. Já vos mostro melhor. Fica aqui no canto. Não tenho palavras. Ficou marcada na minha pele para o resto da vida, não apenas por ser uma prova mágica, mas também porque queria marcar em mim a transformação que a minha vida sofreu ao longo dos anos e que consegui no miúdo encontrar a forma de o fazer. E sabem que mais? Abril deste ano vou lá de novo para os 85 km. E espero que vocês consigam ver tudo o que eu vos vou mostrar e ver a magia que tudo aquilo é. Por fim, Transpeneda Gerês, 105 km. Deixei para o fim esta prova propositadamente. E porquê? Foi a única prova até hoje que não concluí. Mas as explicações ficam para um outro vídeo, mas ficam aqui com uma certeza. Não a concluí ainda, porque vai ser feita nem que isso me custe 3 dias. Mas posso adiantar-vos que o facto de não acabar foi responsabilidade minha e o problema veio de onde menos eu esperava. Curiosos? Num outro vídeo ficam a saber tudo. Malta, por agora fico por aqui. Já sabem, dúvidas, curiosidades que tenham, deixem nos comentários, porque terei todo o gosto em vos responder. Sigam o canal, deixem um like no vídeo, que me ajuda imenso para saber que gostam do que vos trago, ok? Um grande abraço, bons treinos e boas provas. Tchau, tchau.